Boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor, hoje iremos continuar estudando o tema sobre os arquivos de consumo. Estudamos, na aula passada, bancos de dados e cadastro, a diferença, entre bancos de dados e cadastro, e hoje continuaremos estudando ainda essas questões de arquivos de consumo e dando ênfase aos direitos do consumidor dentro desse assunto, arquivos de consumo. E, para tanto, vamos compartilhar nossa tela para entrarmos no primeiro tópico da nossa aula de hoje, senhores. Arquivos de consumo, segunda parte, tá? Estudando ainda os direitos do consumidor dentro desse assunto, arquivos de consumo. Ainda na análise dos arquivos de consumo, vamos retomar o tema sobre os direitos do consumidor frente aos arquivos de consumo. Então, o segundo direito que a gente vai estudar hoje é o direito ao acesso do consumidor à informação, acesso do consumidor aos dados arquivados. Esse direito está elencado no artigo 43 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Então, para você que está me acompanhando, abra sua lei consumerista no artigo 43. Vamos lê-la. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86 do CDC, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Então, senhores, aqui o acesso deve ser gratuito e imediato. Existindo um arquivo de dados ligado aos dados de titularidade de um consumidor, ele, dentro desse direito de acesso, além de ter esse direito de acesso, esse acesso deve ser gratuito e imediato. Isso aí é um direito elencado pelo artigo 43. Então, havendo negativa de acesso ao consumidor que tem direito, repite-se, acesso gratuito e imediato, tá? O consumidor tem direito acesso gratuito e imediato, havendo a negativa desse acesso, sendo certo dizer que os arquivos de consumo têm natureza jurídica de entidade de caráter público. Não pode ter sigilo. A natureza jurídica, tá, é de entidade de caráter público. O direito constitucional vem como remédio jurídico, tá, ao consumidor para dar o direito ao acesso mediante o habeas data. Então, o habeas data é o remédio jurídico constitucional para combater essa negativa de acesso, que deve ser gratuita e imediata. Perfeito? Habeas data, remédio constitucional. Perfeito? O terceiro direito é o direito de correção dos dados, onde este direito está elencado no artigo 43, parágrafo 3º. Então, o terceiro direito é a correção, senhores. Há a possibilidade, você, consumidor, que é titular de dados, haver um arquivo, um registro de dados nesses bancos de dados de forma equivocada. Então, você, além de ter direito a acesso, tem direito à correção se, porventura, os seus dados estejam equivocados. Então, o artigo 43, parágrafo 3º, vamos lê-lo agora. Tá? Abra lá no artigo 43, parágrafo 3º do CDC, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos lá. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, anotem, prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Então, senhores, a regra geral, a correção deve ser imediata. Tá? Havendo a necessidade de realizar diligências para a correção dos dados, que há uma burocracia, às vezes, necessária nesse sentido, tá? O órgão terá até 7 dias, é uma flexibilização do prazo. E, para tanto, após a correção dos dados, de 7 dias, terá 5 dias úteis para comunicar sobre a alteração. Perfeito? Então, vamos compreender. Em regra, não tendo a necessidade de ter uma diligência extra para a correção dos dados, tá? O arquivista terá 5 dias úteis para corrigir. Tendo a necessidade de uma diligência extra
para a devida correção dos dados, ele terá até 7 dias para realizar a diligência com o intuito de corrigir os dados. Após a realização dessa diligência, ele terá até 5 dias úteis para comunicar sobre a alteração dos dados. Então, senhores, vamos estudar a responsabilidade nesse tópico de arquivos de consumo, né? Porque a gente está discutindo titularidade de dados, que inclusive existe uma lei agora específica, Lei Geral de Proteção de Dados, que dá ao titular de dado direitos, né, sobre os seus dados pessoais, dados agora, com a virtualização da nossa vida, é algo muito importante, é um bem muito valoroso. Então, aqui nesse sentido, por se tratar de arquivos de consumo, a gente tem que estudar também o regime de responsabilidade que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor vem dar ao consumidor nesse assunto, arquivo de consumo. Perfeito? Então, senhores, a responsabilidade seria pelo cancelamento da inscrição. Então, vamos estudar essa questão da responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade seria pelo cancelamento da inscrição. Essa responsabilidade recai sobre o fornecedor credor. Então, por exemplo, SPC e Serasa. SPC e Serasa é um órgão mantenedor que arquiva dados, banco de dados. Então, o credor, instituição financeira, telefonia, plano de saúde, que porventura insira o nome do consumidor nesse rol de mal pagador, ele tem a responsabilidade pela inserção. Então, ele também aqui se responsabiliza pelo cancelamento da inscrição. Essa responsabilidade recai sobre o fornecedor credor. Então, por analogia, né, o que está tutelado no artigo 43, parágrafo 3º, se aplica o prazo de 5 dias para esse cancelamento. Então, vamos supor, exemplo, você, consumidor, tem uma dívida, tá, está com o nome incluso no SPC e Serasa. Você, de forma extrajudicial, sem depender de uma tutela jurisdicional, sem depender de uma sentença, sem depender de um processo, você entra em acordo com a instituição credora da sua dívida. Nesse momento, né, o seu nome está sujo, você certamente faz um acordo para que seu nome seja limpo e você viabilize a forma de quitar a sua dívida. Então, a partir do momento, tá, ou que a sua dívida seja quitada, que a súmula que eu vou ler agora ela informa sobre quitação integral da dívida, ou no momento que você, no acordo, tá, pague a primeira parcela, fazendo com que, em até 5 dias úteis, pagando a primeira parcela, o fornecedor credor, que inseriu o seu nome no rol de mal pagador, retire o seu nome, cancele o registro no SPC no Serasa. Tá? Então, a súmula 548 do STJ afirma que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor, consumidor no cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, aqui, ela condiciona essa retirada, a súmula, ao pagamento efetivo e integral do débito, sendo que é possível também, tá, você pleitear a retirada em um acordo que você, pagando a primeira parcela, o seu nome já deve ser retirado em 5 dias úteis. Perfeito, senhores? Não tendo a necessidade de quitar a sua dívida, uma vez que, muitas das vezes, a sua dívida ela é grande, tá? Ela é grande. Você faz um acordo de diversas parcelas. Então, não tem sentido você iniciar o pagamento, cumprir o acordo e seu nome continuar sujo, tá? Aguardando o efetivo pagamento integral do débito. Então, há essa flexibilidade. Agora, obviamente, também não tem sentido você realizar o acordo, pagar a primeira parcela para retirar seu nome e, de má fé, não pagar as demais parcelas, vendo que seu nome, né, está limpo. Nesse sentido, certamente o credor irá incluir novamente seu nome no rol de mal pagador e não vai ser flexível com relação à retirada do teu nome. Se não pagar integralmente e em juízo, você vai perder credibilidade fazendo essa tática, porque o juiz vai entender que você teve uma chance de realizar um acordo e limpar seu nome e, por má fé, pagou a primeira parcela e não pagou as demais. Então, se você for pretender discutir a sua reinclusão do nome, do seu nome, né, a reinclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, usando esse exemplo, esse fundamento, né, em sede de defesa, obviamente a empresa vai informar, olha, concedi uma chance, fiz um acordo, ele não cumpriu, estou inserindo o nome dele novamente. E aqui entendo ser prudente só retirar o nome dele após a quitação do débito, de forma integral, seguindo, inclusive,
o que a súmula sugere. Bom, senhores, entrando no terceiro tópico desta aula. Bom, a segunda responsabilidade aqui a ser estudada seria pelo arquivamento indevido. Arquivamento indevido. Essa responsabilidade varia de acordo com as hipóteses. E aqui existem 3 hipóteses para analisarmos. Perfeito? Primeira hipótese, senhores, seria o arquivamento sem comunicação prévia. Já entendemos que a informação é um direito básico do consumidor. Comunicação, informação prévia, violando ela, você viola um direito básico, certamente gera-se responsabilidade. Essa responsabilidade, por falta de comunicação prévia, recai sobre o órgão mantenedor. Então, vamos para um exemplo. Serasa e SPC. Arquivou indevidamente e não comunicou, tanto para inserção quanto para o arquivamento. Tá? Deve haver o aviso ou a comunicação prévia. Então, essa comunicação prévia deve ser realizada pelo órgão mantenedor. Aqui não é o credor o responsabilizado, e sim o órgão mantenedor, SPC e Serasa. Segunda hipótese, senhores, seria de arquivamento de informação falsa. Esta responsabilidade recai sobre o fornecedor credor, já não recai sobre o órgão mantenedor, porque quem arquiva, quem registra essa situação é o credor. Uma informação falsa, exemplo, banco, plano de saúde, telefonia, tá? O credor da sua obrigação. Ele, realizando esse arquivo de dados de forma falsa, ele se responsabiliza. E última e terceira hipótese seria a responsabilidade pelo não cancelamento da negativação. Tá? Não cancelamento da negativação. Aqui, a responsabilidade recai sobre o fornecedor credor. Também, como exemplo na segunda hipótese. Tá? Arquivo falso ou não cancelamento de negativação. Exemplo, banco, plano de saúde e telefonia. Então, aqui na prática, senhores, o que vinha acontecendo? Os juízes, em ações que versassem sobre arquivos de consumo, a chamada negativação indevida, inclusão do seu nome no rol de malpagador, inclusão do seu nome no rol de inadimplentes, SCPC e Serasa. De uns anos para cá, o que os juízes faziam? Verificando que a inclusão foi indevida, eles determinavam que as empresas que são responsáveis pelo arquivo falso e pelo arquivo indevido, pela negativação indevida, inclusive pelo não cancelamento da negativação, eles são responsáveis, os credores. Ele determinava que em 48 horas, mediante sentença, mediante uma liminar, essas empresas retirassem. Pelo descumprimento dessas decisões, hoje em dia, os juízes não fazem dessa forma. Eles expedem ofício diretamente para o Serasa, determinando que o Serasa retire. Então, na verdade, na prática, eles tutelam o interesse do consumidor e eximem o fornecedor dessa responsabilidade, porque muitas vezes os fornecedores credores não cumpriam o determinado na sentença. Então, gerava-se uma multa diária enorme, gerando, obviamente, uma estreante gigantesca. Na hora de executar essa obrigação, que passava muito, às vezes, de vários 100 mil reais, porque multa diária de 300 dias, multa diária de 500 reais, e ninguém cumpria. No final das contas, as empresas ingressavam com uma impugnação à execução, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perda de danos. E muitas das vezes, existem juízes que entendem que essa multa diária trata-se de um enriquecimento sem causa, e essas multas reduziam. Então, com a redução dessas multas, fez com que essas empresas entendessem que a tutela jurisdicional muitas vezes não seria viável cumprir, porque iam conseguir, no final das contas, reduzir por perdas e danos a multa diária. Então, na prática, os juízes mudaram essa situação. Bom, se na prática a tutela jurisdicional não tem eficácia, o que eu vou fazer aqui? Vou expedir ofício diretamente para o órgão mantenedor para que ele retire o nome do consumidor mediante liminar, se tratando de uma inclusão indevida, senhores. Perfeito? Então, senhores, aqui a gente acabou de estudar sobre o cancelamento da negativação. Quem é responsável por essa atitude, que é o credor e não o órgão mantenedor. Tá? Seja qualquer das hipóteses, senhores, o regime de responsabilidade civil aqui é objetiva.
Tá? Não estamos discutindo conduta culposa. Bastando haver a conduta, há a responsabilidade, tá? Sendo possível a reparação, inclusive, por danos materiais e morais em decorrência dessa questão de arquivos de consumo. O dano moral aqui, senhores, por inscrição, né, indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito é presumida, ou seja, o dano moral aqui é o chamado, ele é denominado como dano moral in re ipsa, né? Não precisa comprovar o constrangimento, basta comprovar a inclusão. Então, vamos para o exemplo, né? Dano moral em re ipsa é o dano moral mais certo que tem para o consumidor. O consumidor não tem contrato nenhum com uma determinada operadora de telefonia ou com um determinado plano de saúde. Porventura, um estelionatário realiza uma fraude, furta os dados do consumidor, tá? Abre uma conta de telefonia, uma conta bancária, adquire obrigações contratuais e não arca com a sua obrigação de pagar, nem na telefonia, nem no plano de saúde. Nesse sentido, o plano de saúde, né, por entender ser um contrato viável, não fraudulento, ele vai e suja o nome do consumidor que o fraudador usou o CPF, ou seja, o consumidor de boa-fé que sequer realizou esse contrato. Nesse momento, o consumidor, ele prova que não tem contrato com esse fornecedor. Tá? Trata-se de uma fraude. E, nesse sentido, o seu nome inserido no rol de mal pagador, no SPC e Serasa, no momento que ele sequer participa de um contrato, ou seja, não tem obrigação alguma de pagar qualquer parcela nesse contrato, e sujam o seu CPF, que foi usado de forma fraudulenta, ele basta provar a boleta do SPC e Serasa constando o seu nome lá incluso. Provou isso aqui, o dano moral é in re ipsa, é presumido. Não tem que provar o dano moral, não, basta provar a sua inserção indevida. Então, negativação indevida, senhores, trata-se de dano moral dentro da modalidade in re ipsa, do latim in re ipsa. Dano moral presumido, não precisa provar o constrangimento em si, basta provar a inclusão indevida. Perfeito? Mas nesse sentido, dando ainda dentro desse exemplo, tá, da negativação indevida, e a gente está discutindo o dano moral em decorrência dessa atitude, a súmula 385 da STJ, ela afirma o seguinte: bom, se o consumidor, porventura, seja negativado, tenha seus dados inclusos no órgão mantenedor, SPC e Serasa, de forma indevida, ou seja, decorrente de um contrato, por exemplo, que ele não participou, tá? Em regra, como bem explicado agora, ele teria o direito à compensação pelos danos morais e seria na modalidade do latim in re ipsa. Dano moral presumido, comprovou a inclusão, já tem o direito de compensação. Sendo que a súmula diz o seguinte: bom, essa inclusão que você alega é indevida, mas se o credor, em sede de defesa, provar que exista outra inclusão no nome desse consumidor por outra dívida que realmente ele deveu, tá? Realmente ele contraiu um contrato lícito e ele não arcou, não pagou com a sua obrigação, tá? Não quitou as parcelas de um financiamento e porventura tenha sido, nesse sentido, incluso no rol de mal pagador, essa inclusão é devida. Existindo essa inclusão pré-existente, a inclusão indevida posterior, essa inclusão indevida não gera o direito à compensação por danos morais, porque você tem uma inclusão devida prévia. A súmula 385 da STJ deixa claro isso. Tá? Então, havendo uma inclusão devida prévia e uma inclusão indevida posterior, a inclusão devida ela anula os efeitos da inclusão indevida. A inclusão devida anula os efeitos da inclusão indevida, não dando direito ao consumidor a ser reparado usando, né, a modalidade in re ipsa do dano moral presumido. Perfeito, senhores? Então, a gente vai entrar agora no último tópico desta aula, tá? E, por fim, iremos estudar agora sobre os limites temporais. Existe prazo, senhores, para que as informações constem nos registros negativos. Seu nome não pode ficar ad eterno em um cadastro de mal pagador, em um cadastro, em um arquivo, em um banco de dados de mal pagador, certo? Então, o primeiro prazo, senhores, elencado no artigo 43, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, vamos abrir, artigo 43, parágrafo 1º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo agora, o que é a intenção? Presta atenção nessa parte. Não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, o consumidor negativado, ele tem uma informação negativa vinculada ao seu CPF, vinculada aos seus dados. E quando existe um banco de dados, o banco de dados ele é público, ele tem natureza pública, e ele serve para informar quem? Os fornecedores, justamente para estudar se você, consumidor, é uma pessoa que tem credibilidade para receber um crédito financeiro, se você tem credibilidade, se você é idôneo a arcar com a sua obrigação. Então, essa informação negativa, por mais que você, porventura, seja um inadimplente, não pode estar nesse rol mantenedor, nesse órgão mantenedor, tá? O SPC será por prazo superior a 5 anos. Qual o fundamento? Artigo 43, parágrafo 1º, tá? Esse é o primeiro prazo. É o primeiro prazo. Aqui a contagem desse prazo de 5 anos, ele se conta a partir do primeiro dia útil posterior à inadimplência. A sua dívida vence dia 20, ele conta a partir do dia 21 do mês que você se tornou inadimplente. A partir do primeiro dia útil após o vencimento da sua dívida. A inadimplência se surge a partir do vencimento. Passou o vencimento, não pagou, você se torna inadimplente no primeiro dia útil após o vencimento. Perfeito? Então, o segundo prazo, senhores, que a gente vai estudar aqui, é o prazo do artigo 43, parágrafo 5º do CDC. Vamos ler. Artigo 43, parágrafo 5º do CDC. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor. Então, a gente tem que estudar aqui os prazos prescricionais. O artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor afirma que nas relações de consumo o prazo é de 5 anos, então ele está em consonância com o que diz o parágrafo 1º do artigo 43, mas só que a gente já viu na aula de prescrição que prescrição é um tema que a gente muitas vezes usa o diálogo das fontes com o Código Civil. Então, esse prazo de 5 anos, em determinados assuntos vai ser respeitado, em outros não. Tá? Vai depender, é um assunto controvertido ainda na doutrina da jurisprudência. Mas aqui, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, tá? Não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Tá? Então, aqui a gente tem que se vincular o quê? Ao prazo prescricional. Se vai ser o prazo do CDC, se vai ser o prazo do Código Civil, os artigos 205 em diante, né, que tem o prazo especial de 1, 2, 3, 4, 5 anos, tem o prazo de 10 anos, né, quando não há previsão. A gente vai ter que estudar aqui e estudar caso a caso para aplicar corretamente o que diz o parágrafo 5º do artigo 43 do CDC, porque ele condiciona ao prazo prescricional. E prescrição não é um assunto que é bem definido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito, senhores? Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje, perfeito? E a gente finaliza aqui a questão dos arquivos de consumo. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Na próxima aula, iremos iniciar um novo tema no nosso curso. Espero que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. Aguardo os senhores na próxima aula.